Em algum momento da vida você já achou que estava atrasado demais para alcançar quem admira? Esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar sobre ego, talento, obsessão e paz. Sobre Isagi Yoshi e sobre o que ele revela da gente. Só antes da gente seguir com o vídeo, só peço dois favores. Por favor, se inscreve aqui no canal e fica até o final. Isso vai ajudar muito a continuar com o meu trabalho. Agora sim, capítulo 1. O gol que muda tudo. Do sub-20 ao espelho da própria grandeza. A imagem é nítida. Estádio lotado. O país inteiro preso entre uma respiração e outra. Isagi Yoshi marcando o gol que muda a sua história. Mas o mais importante não é o grito, é o silêncio. Logo depois do jogo, o repórter pergunta qual o seu próximo objetivo. E ele hesita. Essa pausa, esse nada, é onde mora a filosofia de Blue Lock. Porque o que você faz quando finalmente alcança o que sempre quis? Quando o sonho se realiza e só sobra o eco. Blue Lock nunca foi só sobre futebol. É sobre o desespero humano por significado. O gol é só uma metáfora. O instante em que a vida te pergunta, agora que deu certo, o que te move. Que interessante. Você, que tá vendo esse vídeo aqui agora, provavelmente já se sentiu assim também. Aquela sensação de, tá, consegui, e agora? Isagi entende isso cedo. A fama vem, mas ele não se deixa embriagar. Em vez de celebrar o auge, ele encara o abismo. Se vencer uma vez não me basta, o que eu tô realmente procurando? Essa honestidade, admitir que ainda não sabe, é o que salva a vaidade, e ao mesmo tempo é o que o condena a seguir sempre buscando. Isaac descobre que o verdadeiro rival não é o Rin, Kaiser ou Noel, é o próprio espelho. E se você também tem medo do espelho, bem-vindo ao clube. Aqui a gente não foge do que é difícil, a gente transforma em roteiro. Capítulo 2. Idealismo versus realismo. Quando o ego precisa aprender a somar antes de dividir. Primeiro treino da Neo Ghost League. Kaiser rouba o chute de Zag e o deixa com 0 na tela. Bom, isso é uma humilhação pública. Mas Zag não quebra, não grita, não reclama, ele só observa. E talvez seja essa parte que o torna diferente. Ele não quer vencer por orgulho, mas por lucidez. Quando todo mundo tenta provar algo, Zag tenta entender algo. No primeiro jogo ele tenta forçar o destino e falha. Kaiser explica, você tentou demais. E o Kimiya, por outro lado, grita, eu morreria antes de desistir dos meus ideais. E a gente fica entre os dois ideais, o idealista que sonha alto demais e o pragmático que calcula demais. A pergunta é, onde você quer estar? No sonho impossível ou na vitória concreta? Bom, isso vale para qualquer coisa. Treino, trabalho, amor, arte. Isagi escolhe o meio termo maduro. Se eu não posso marcar o gol agora, eu vou criar quem possa. E quando Kunigami finaliza, Isagi descobre que o ego também pode servir. Porque o ego não é vilão, é ferramenta. Depende de quem segura. Blue Lock divide o mundo entre egos estilo próprio e egos estilo mundial. Uns jogam pra si, outros jogam pra vencer. Isagi está do lado dos que jogam pra vencer, mesmo que a glória não leve o nome dele. Esse é o poder do Isagi. Ele não mente pra si mesmo, admite quando não dá, ajusta a mira e volta para a partida. É o tipo de mentalidade que constrói os campeões e seres humanos mais lúcidos. Capítulo 3. Metavisão. O ciúme que ensina e a raiva que orienta. Isagi poderia odiar Kaiser, mas em vez de fingir superioridade moral, ele aprende com o inimigo. O que é cópia possível? O que é dom inimitável? Essa distinção muda sua vida. Nasce a metavisão, não como uma técnica, mas como consciência. A metáfora é genial. Quando você vê demais, perde o prazer. Quanto mais o Isagi entende o jogo, mais frio ele se torna. E é isso que acontece com qualquer um que domina o ofício. A paixão vira um cálculo. Mas é esse cálculo que sustenta a vitória. E quando Kaiser rouba o gol, Isagi explode. A raiva dele é humana, mas o que ele faz com ela é divino. Ele não reage, ele reprograma, refina, analisa e volta. Noel surge com uma frase que define toda uma filosofia de vida. Você não precisa de todas as opções. Escolha uma e vá. E Isagi escolhe. Não o chute perfeito, mas o chute possível. E é assim que ele vence. Sem fazer o gol, mas decidindo o momento certo. A vitória que ninguém aplaude, a da escolha, é a mais difícil, porque ela é silenciosa. Mas é ela que constrói tudo o que vem depois. Capítulo 4. Snuff, Barou e o paradoxo do ego. Vencer ou brilhar? Contra os Ubers, o jogo vira uma tese de filosofia moderna. Snuff representa o sistema.
tática, método, eficiência. Barou, o caos, instinto, desejo e fúria. E Zag tá no meio disso tudo, o humano tentando equilibrar o anjo e a besta. Snuff prova que disciplina vence talentos dispersos, mas Barou mostra que sem chama, o plano morre. O equilíbrio é o que Blue Lock tenta nos ensinar. Ego sem controle é incêndio, controle sem ego é cinza. É o que a gente esquece quando tenta ser racional demais, ou quando se perde tentando seguir o coração. E Zag é o meio do caminho, o raro ponto em que a razão e instinto conversam. E aí entra Iori, e juntos eles criam algo novo, um tipo de sinergia espiritual em campo. É como se o jogo reconhecesse quem está em sintonia com a própria verdade. O gol nasce, não da força, mas do alinhamento. Isso é fluxo, isso é metavisão aplicada à vida. Snuff reconhece, o gol de Barou fora do plano era necessário. E a gente entende que o plano perfeito precisa, às vezes, de uma faísca imperfeita. É assim com o esporte, com a arte, com o amor. Nenhum sistema sobrevive sem exceção. E Zag entende a lição. Não é sobre ser herói, é sobre saber o que o herói precisa fazer naquele minuto exato. Mesmo que ninguém perceba e mesmo que o mérito vá para outro. Ele decide, se tiver que escolher, prefere vencer, mesmo que o nome no placar não seja o dele. E é nesse ponto que Zag deixa de ser personagem e vira filosofia de vida. Capítulo 5. PXG, Loki e a parede do talento. Quando o número 1 vira prisão. Loki entra em campo, mesmo idade, outro planeta. E Zag entende, há muros que o treino não quebra. É um dos momentos mais humanos da série, porque não há mérito que compense a genética de um deus. E tá tudo bem, mas o que você faz com isso? De empate traz a resposta. Existem dois tipos de talento, os dos gênios, que nascem prontos, e os dos aprendizes, que aprendem tudo que os gênios não sabem explicar. E Zag é esse segundo tipo. Ele não tenta ser gênio, ele tenta entender o gênio. E nesse processo se torna algo mais assustador, um estrategista emocional. Kaiser só melhora quando para de pensar em Zag, e Zag só melhora quando para de tentar provar algo. Ambos encontram uma simplicidade brutal. Quanto menos ruído, mais resultado. Noel resume, qual é o seu desejo mais forte? O resto é ruído. E Zag responde com uma serenidade de quem perdeu tudo e aprendeu. Eu venderia a minha alma pela vitória. Não é arrogância, é foco. Mas no fim da Nel, surge uma frase que arrepia. Se eu não for o número 1, é sem sentido. E você sente um gelo subindo, porque você já viu esse roteiro antes. O sonho que vira obsessão e o amor que vira cobrança. Agora para um pouco e pensa. Pausa no vídeo um segundo e pensa realmente. Quando foi a última vez que você transformou algo que amava em obrigação? É sobre isso que Blue Lock tá gritando. E Zag não é um ponto perigoso, ele já não sonha, ele deve vencer. E é aí que a série fica humana de verdade, porque todo mundo em algum momento confunde o topo com o sentido. E olha que engraçado, talvez a lição final de Zag ainda vai ser aprender a perder sem se perder. Mas até lá, ele deixa um mapa pra gente. Número 1. Deseje com brutal honestidade. 2. Aprenda com quem te irrita. 3. Escolha uma direção e vá. 4. Ego é o motor, não o volante. 5. Vença primeiro e brilhe depois. Bom, se esse vídeo está fazendo sentido pra você, deixa o like e compartilha por favor. Porque isso aqui não é sobre futebol, é sobre vida. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Agora que a gente falou que Blue Lock não é um mangá sobre gols, é uma filosofia de lucidez, Zag não ensina a vencer o jogo, mas a não se perder dentro dele. Se esse vídeo te fez pensar um pouco, fica à vontade para comentar, eu respondo todos os comentários. E se inscreve por favor, pra gente continuar essa conversa. Aqui a gente não fala só de personagens, a gente fala de tudo que eles revelam. Sobre mim, sobre você e sobre o que a gente está tentando entender até agora. Obrigado, te vejo no próximo abismo.